nós oramos ao Senhor para que a bênção que Ele trouxe seja realmente abundante sobre as nossas vidas. Eu não faço a menor ideia de como você entrou nesse tempo, mas eu tenho certeza, absoluta convicção de fé em Jesus Cristo, que você vai ser liberto nessa noite de todas as suas preocupações, medos, anseios, porque Jesus veio para nos pôr em liberdade. Aleluia! Pai, nós te louvamos pela intimidade que o teu servo tem com o Senhor. Oh Deus! Nós engrandecemos o teu nome por conhecermos e andarmos com homens e mulheres de estatura espiritual. E nós pedimos humildemente ao Senhor, fala conosco nessa hora. Fala com o teu povo, nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Antes, porém, é só uma palavrinha com relação às crianças. O Ministério Infantil nos pediu isso, é direito deles, estão sempre servindo a igreja. E nesse mês de aniversário as crianças ficassem no templo. Agora eu peço, por favor, aos pais, colocando a coisa em ordem. Na realidade, quem cuida do filho não é a igreja. A igreja ajuda. A responsabilidade primeira bíblica é do próprio pai e mãe. Então o Ministério Infantil, tia Márcia, cadê você, querida? Eu não estou te enxergando, ela está aqui. Inclusive ela tem 2 filhas gêmeas, lindas. Então se o teu filho precisar de alguma coisa, irmão, você tem a liberdade. Tia Márcia vai estar lá no fundo da igreja, ok, tia Márcia? Para atender a sua necessidade. Qualquer coisa que você precisar com relação ao seu filho, a nossa irmã Márcia, coordenadora do Ministério Infantil, vai te ajudar com relação a isso. Agora, peço aos pais, por gentileza, cuida do seu filho, amém? Porque é um grande presente que Deus te deu. É uma joia preciosa. Vamos fazer isso agora, pastor Neto. Irmãos e irmãs, graça e paz. Amém. Que bom, depois de um tempo de muitas bênçãos, muita comilança, muita presença de Deus, muita partilha de experiências de amigos, né? Nós nos alegramos por estar aqui nesse lugar novo para mim, né? Mas para vocês, habitual. E que bom ver a igreja em festa, a igreja alegre, celebrando um período de 31 anos. É difícil isso, é uma história que é escrita com lágrimas, é uma história que é escrita com sangue, é uma história que é escrita com oração, é uma história que é escrita por jejuns. E talvez muitos de nós hoje somos fruto da fidelidade de Deus, de homens e mulheres que a gente nem conhece, se passaram, né? Hoje a igreja está aqui, mas alguém trabalhou por isso, alguém lutou muito por isso, e nós nos alegramos por saber que nós também estamos deixando o nosso legado, né? Você está passando, eu estou passando, nós estamos passando, estamos escrevendo a nossa história. Eu fico feliz por isso. Que bonito ver esse pessoal cantando aqui, né? Grupo Apocalipse, isso, né? É muito bom ver e ver que Deus nos usa de maneiras diferentes, em denominações diferentes, né? com propósitos diferentes, mas a gente tem que se acostumando, porque nós vamos passar a eternidade juntos. Metodista, assembleano, batista, quadrangular, nós vamos morar tudo junto, vai ser uma bagunça santa o resto da nossa vida lá no céu, né? E nós louvamos a Deus por isso, amém? Meu nome é Wendel, sou pastor, falei muito rápido, Wendel, sou pastor em Congonhas, existe, pode pôr no Google, você vai achar, certeza, o Google hoje resolve qualquer crise de qualquer pessoa, né? E sou casado com a Selma, tenho 2 filhas, uma de 20 anos e uma de 14, embora tenha essa cara de novo assim, eu tenho uma filha de 20 anos já casada. Eu fui pai aos 19 anos, a minha esposa, a mãe, com 14, e eu conheci a minha filha com 4 anos de idade. Interessante, né? Essa é a parte boa da minha vida. Dá para contar que é isso? Bom, essa é a parte alegre, festiva, né? Mas Deus escreveu na minha vida uma história diferente. Deus sempre fez através da minha história uma história hoje de motivação e de ânimo para muita gente.
semelhante ao texto que eu vou ministrar com vocês, pregar com vocês essa noite, né? Deus me deu sempre, desde muito cedo, uma incumbência muito difícil, de apregoar libertação aos cativos, né? Esse é o ministério que Deus tem nos chamado. Então hoje nós vamos ministrar uma palavra aqui, depois o pessoal do grupo Apocalipse vai vir cantar, né? O pastor Renan vai deixar o pessoal na liberdade para aqueles que não quiserem ficar aqui, mas nós vamos ter um tempo de oração no fim do culto, tá bom? É para isso que eu vim aqui e é isso que nós vamos fazer. Depois do culto nós vamos ter um tempo de oração aqui, então você vai entender alguma coisa. E se você se sentir desafiado durante a ministração da palavra de Deus, você é convidado para vir à frente, tá bom? Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1. Nós vamos falar sobre todo o livro, então eu vou ler alguns versículos de maneira aleatória para a gente não se deter muito aqui na leitura, né? Espero que não seja novidade a leitura do livro de Jonas, você já conhece na tua casa, né? Então, o pessoal está assustado com Jonas, tem. Pode ficar tranquilo, tá bom? Jonas, capítulo 1, a partir do verso 1, mesmo assentados, a palavra de Deus diz assim: veio a palavra do Senhor, Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, indo a Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia a Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus lançou um forte vento. Não, diga de novo, ela não escutou. Deus lançou um forte vento. Forte vento. E fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Corre lá para o verso 10, diz assim: então os homens ficaram possuídos de temor e disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio essa grande tempestade. Diga para a pessoa que está do teu lado: não, foi por minha causa. Foi por minha causa. E o texto continua: entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Verso 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Verso 1 do capítulo 2: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Verso 7 do capítulo 2: quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. Diga para a pessoa do teu lado: aí eu me lembrei de Deus. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Verso 1 do capítulo 3: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E disse assim: levantou-se, foi Jonas e foi a Nínive. Fala para a pessoa do teu lado: agora ele foi para Nínive. Não fugiu mais. E o último versículo do capítulo 4 diz assim, o versículo de número 11 do capítulo 4: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Feche os teus olhos um pouco. Espírito de Deus, a palavra do Senhor encontra em nós uma terra fértil, uma terra própria para receber a semente da tua palavra.
que ela germine em nós nessa noite e produza a vida que está nela contigo. Que ela nos convença, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Que ela não volte vazia, sem antes fazer aquilo que te agrada, sem antes prosperar naquilo para que o Senhor a designou. Traz o nosso pensamento cativo a obediência de Cristo. E tudo aquilo, ó Deus, que vem da parte do inimigo, para nos tirar a tua palavra, a porção mais importante do culto, que é a tua palavra, seja rejeitada nesse lugar. Amém. Que os anjos do Senhor acampados velem para que a tua palavra se cumpra na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, eu vim de um contexto muito complicado, né? Vocês já ouviram eu contar um pouquinho no começo, e o pessoal que está há 2 dias aí com a gente já ouviu algumas coisas, né? Foi interessante que aos 16 anos de idade, para começar a história, eu tive 2 irmãos que nasceram. A minha mãe tinha 15 anos de diferença do meu pai, ela era mais velha, ela tinha problema para engravidar. Eu tive um irmão que morreu com 1 ano, eu tive outro que morreu com 7 meses, depois veio eu, deu certo, e o 4º irmão foi abortado com 8 meses, perto de nascer, né? Eu acho que Deus tinha um propósito para a minha vida, e esse propósito, em todo o tempo da minha existência, Satanás tentou destruir o propósito de Deus para mim. É assim que ele faz. Satanás tenta destruir o plano e o propósito de Deus na sua vida, porque a vontade de Deus, segundo Romanos 12:2, é boa, agradável e perfeita para nós. Mas a nossa vontade não é boa, não é perfeita e muito menos agradável para a nossa vida. O caminho que nós escolhemos andar, infelizmente, na maioria das vezes, vai nos levar a um cenário, a um quadro de dor, a um quadro de sofrimento. E aconteceu isso na minha vida. O caminho que eu decidi trilhar me afastou em muito da presença de Deus. Eu me identifico muito com Jonas, né? E se eu pudesse dar um outro nome ao livro de Jonas, é claro, não vou falar isso, né? Eu chamaria o livro onde a natureza humana trabalha em favor da autossatisfação. Por muito tempo aconteceram coisas estranhas na minha vida. Minha mãe morreu quando eu tinha 16 anos, e a gente descobriu mais tarde que a mulher que fez tudo para que minha mãe morresse, né, a nível de feitiçaria, se casou com meu pai. Aos 19 anos de idade, eu disse para o meu pai, aos 16 anos de idade, logo após a minha mãe morrer, ele trouxe essa mulher para morar dentro de casa. 6 meses depois, né, que a minha mãe tinha morrido, eu perguntei para ele, eu disse para ele: olha, eu não aceito isso, o senhor escolhe, ou ela ou eu. Não devia ter feito a pergunta, né? Imagina para quem sobrou, é claro. E eu saí de casa muito cedo, e eu entrei num mundo bem cabuloso, bem estranho, das drogas, da bebida, da prostituição e tudo mais, e eu me afundei, né? Na verdade, tem gente que chega ao fundo do poço. Quando eu cheguei no fundo do poço, eu cavei mais um pouco e desci abaixo do fundo do poço. E Deus nunca desistiu de mim. O Senhor nunca desistiu de cumprir o plano dele na minha vida. Quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu estava completamente alucinado, drogado, doido, embriagado. Estava num período muito doido. Uma mulher usada por Deus chegou e me disse que Deus estava me separando do ministério pastoral. Eu disse para ela: hoje não vai dar, né? Vamos deixar para daqui uns dias, porque, tá vendo, hoje eu tenho cerveja na minha geladeira, e deixa ele chamar quando acabar esse negócio. Eu zombei muito de Deus, e infelizmente eu fui parar num contexto mais ou menos como o de Jonas. E a minha mulher hoje, a Selma, ela foi mãe com 14 anos, né? E eu só vi a minha filha no dia que ela nasceu, e por 4 anos eu não as vi mais, nenhuma delas. E eu fui descobrir também que o fruto da nossa separação era obra de feitiçaria. Um dia a mãe da minha esposa hoje foi ao centro fazer um trabalho para reatar a gente, né? E quando ela chegou no centro, tinha uma foto minha e dela de um trabalho feito para separar a gente, né? Aí a mãe de santo perguntou: gente, decide?
O que vocês querem? Junto ou separa? Né? Quem pagar mais a gente pede pro lado aí. Deram um rolo assado na minha vida, né? Aquela bagunça toda, aquela muvuca que até que um dia eu me encontrei com a minha esposa, 4 anos depois. Fui ver a minha filha. Ela estava indo na igreja metodista em Santo Antônio da Batina, né? O meu pai na fé, o pastor Fernando, hoje ele está aqui em Londrina, na Central. Eu fui com ela no culto, e isso fazem alguns anos. Eu me converti no ano de 2003. 2 anos depois eu estava no seminário. Meu chamado foi intenso, muito intenso. Eu não posso perder tempo. Comigo Deus não pode brincar, porque eu fujo. Eu sou rápido para escapar da presença de Deus. Eu sou igual Jonas, né? Se Deus brincar comigo, eu fujo da presença dele, porque eu sou muito intenso. E depois daquele dia que eu me encontrei com a minha esposa e com a minha filha dentro da igreja, 6 meses depois a gente estava casado e construindo uma história. Um dia ela vai vir aqui, a Marli vai trazer ela vai dar o testemunho do que Deus fez, né? Uma mulher que viveu nesses 4 anos nossos, ela namorou um camarada que era milionário, ela viveu uma vida acima da média na questão financeira, e Deus juntou a gente e jogou numa fazenda. Uma mulher que não sabia, ela tentava descascar o ovo no começo, né? Você tem ideia para fritar, né? Aonde que há tampa no negócio? Não tem tampa, filha. O negócio é quebrar o ovo. Mais ou menos assim, né? Um dia vocês vão descobrir um pouquinho da história, né? Ela vai contar para vocês aqui, para a glória de Deus. Mas nesse contexto, Deus nos jogou lá, nos colocou lá. E eu me identifico muito com o livro de Jonas, porque justamente para mim, 10 anos naquele lugar, foi o ventre do peixe. Foi o lugar que eu clamei por socorro, né? Porque eu não ouvia a voz de Deus. Na verdade, o livro de Jonas é assim. Deus pergunta para Jonas: olha, existe uma cidade de 120.000 pessoas, onde eles estão completamente perdidos. São pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Estão completamente perdidos. E você, Jonas, está preocupado em autossatisfazer a sua vontade. Deus chama Jonas. Eu interpreto o livro de Jonas como Deus tentando, através da nossa vida, fazer o seu santo propósito de salvação. Irmãos e irmãs, eu e você não temos outro porquê desistirmos, senão para que Deus nos use para alcançar os perdidos. Em 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, a palavra de Deus diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Não há outro motivo, não há outra razão de nós existirmos que não seja adorarmos a Deus e alcançarmos aqueles que estão perdidos. Depois de tudo que aconteceu na minha vida, Deus tem me usado para libertar daqueles que estão cativos, porque eu sei o que é ser um homem cativo, algemado e preso pelo diabo. Por isso hoje, Deus tem nos usado nessa área, Deus tem nos usado com esse ministério específico. E eu quero chamar a tua atenção nessa noite, e nós vamos fazer uma meditação bem rápida sobre o livro de Jonas, para que você perceba que muitas das coisas que estão acontecendo na nossa vida nem sempre são diabo, né? Eu sou o inimigo número 2 dele, o número 1 é Jesus, né? Mas eu acho que às vezes o diabo é injustiçado, verdade. E eu acho que às vezes ele recebe mérito de algumas coisas que ele não está fazendo, algumas coisas que somos nós mesmos, induzidos talvez por ele, nos colocamos, nos permitimos entrar em algumas situações que a gente não entende. A grande reclamação aqui no livro de Jonas é que Deus lança sobre o mar, sobre o navio no qual Jonas estava, um vento muito forte, um vento tempestuoso, onde o mar se agita e as pessoas ao redor de Jonas começam a ficar preocupadas. Eu imagino que enquanto muita gente estava orando ao seu Deus, o capitão do navio vai até Jonas e diz: olha, clame ao teu Deus, e quem sabe ele pode fazer alguma coisa para nós. E Jonas não tinha mais nem força para orar, porque ele sabia que o que estava acontecendo na vida dele era fruto das escolhas. Todo sacerdote começava o seu ministério por volta dos 30 anos. Foi assim com Jesus, e muito provavelmente foi assim com Jonas.
ele é chamado a profetizar por volta dessa cidade. E Deus fala para ele: Jonas, desce a Nínive. E Nínive era uma cidade, digamos assim, orgulhosa. E Jonas decide fugir da presença de Deus. Ele desce a Jope e pega um navio sentido a Tarsis. Tarsis era uma cidade portuária, era uma cidade onde os navios atracavam. E agora vamos imaginar o que se ajunta ao redor disso. Um navio viajando com 100, 200 marinheiros, sem motor elétrico, sem motor a combustão, remando e transportando às vezes por mais de um ano no mar. Vocês imaginam que esses caras descem pensando o quê? É isso que você imaginou? Essa bagunça toda. Esse era o cenário de Tarsis, esse era o lugar que Jonas decide ir. Um jovem de 30 anos, está mais preocupado em resolver as suas crises pessoais e curtir a vida do que ouvir a voz de Deus. Só que, irmãos e irmãs, existem chamadas e chamados. Eu vejo alguns comportamentos diferentes diante do chamado de Deus. Moisés foi chamado por Deus e Moisés argumentou. Moisés reclamou, Moisés arrumou desculpa, Gideão arrumou desculpa, Jeremias disse que era muito novo e por aí em diante. Mas Jonas não, Jonas sequer argumentou com Deus. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. E quando ele começa a fugir da presença de Deus, as coisas começam a ir contra a vida dele. Sabe, a gente precisa ter discernimento e perceber que algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida não são obras do diabo. O vento não obedecia a Satanás, o vento obedecia a Deus. Para se opor ao caminho de um fujão, para se opor ao caminho de Jonas e fazer ele voltar para o lugar que Deus tinha mandado. Percebe? Nem tudo que está acontecendo na sua vida, meu irmão, minha irmã, é obra do inimigo. Tem muita coisa que o próprio Deus se levanta contra você para te levar de volta ao propósito dele. Jonas estava a fim de curtir a vida, Deus estava a fim de salvar ninguém. Deus quer pedir emprestado a sua vida para se envolver na salvação da cidade de Londrina. Você já pensou nisso? E se você fugir disso, meu irmão, se você fugir disso, por mais que você tenha uma vida religiosa, se você fugir da presença de Deus, o vento forte vai se levantar contra você. Jonas ouve a voz de Deus e decide fugir de Deus. Hoje muitas pessoas têm decidido fazer isso, mas Deus depara um grande peixe, um grande vento que acaba num grande peixe. O processo de quem está fugindo de Deus é um processo de queda. Perceba que Jonas está numa cidade, ele desce na cidade portuária e ele vai caminhando daí para frente, ele vai caminhando para baixo. Ele desce no litoral, para baixo no porão do navio, para baixo na água, no fundo do mar e para baixo no vento do peixe. Quando a gente está fugindo de Deus, o processo de queda se torna acelerado e acentuado na nossa vida. Perceba, quando você está caindo de produção, esse ciclo de queda é porque muito provavelmente você esteja fugindo da presença de Deus. Mas Deus depara um grande peixe para levar Jonas de volta aonde ele é. Talvez Deus precise, para alguns de nós, deparar uma grande luta para que Ele nos leve de volta ao lugar que Ele nos quer. Infelizmente, para muitos de nós, a única maneira de ouvirmos a voz de Deus é quando a coisa começa a doer. Eu sei que aqui não tem, pastor, mas lá do lado de Congonhas tem muito, esse interior do pessoal assim, aquele pessoal que é fervoroso enquanto está na luta, que ora enquanto está passando pela tribulação, mas as coisas se resolvem, daí já dá para dar uma relaxada, já dá para dar uma tranquilizada, daí já não precisa buscar Deus com tanta intensidade, e aí a luta volta, você fala, o diabo se levantou de novo, não é ele não, tadinho, deixa ele quietinho lá no inferno, é o próprio Deus se opondo, gente. É o próprio Deus, e aí Deus prepara um peixe para levar de volta, sabe? Na verdade, o grande resumo da história de Jonas, Deus chega para ele e diz assim: Jonas, eu tenho uma cidade de 120 mil pessoas, onde o povo está perdido. Eu prego ou você prega? Essa é a pergunta.
Essa é a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite. Eu tenho uma cidade chamada Londrina, onde há mais de 120 mil. Quantos quilômetros? 600 mil pessoas. Vamos por 100 mil crentes. 500 mil pessoas. 550, porque tem uns crentes que ainda precisam, né, Bruno? Vamos por 550 mil pessoas que estão perdidas. Não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. E eu preciso te usar. A pergunta é: você prega ou eu prego? Deus oferece a Jonas uma viagem tranquila, na segurança e no conforto do convés do navio. Mas a desobediência faz com que ele tenha uma viagem turbulenta, faz que ele tenha uma viagem conturbada, do porão do peixe, do fundo do mar, para o ventre do peixe. Você escolhe, meu irmão, como que você vai fazer a obra de Deus. Você escolhe. Sabe o que aconteceu com Jonas? No fim, Deus achou ele. E Deus vai te achar, viu? Você pode fugir para onde for, Deus vai te achar. No interior, da onde eu venho, está 100 km daqui, é bem interior. E há algo interessante, né? A falta de oportunidade de emprego. O pessoal migra muito para as cidades maiores, Londrina, Curitiba e por aí em diante, né? Mas eu sempre digo para o pessoal o seguinte: falo, olha, você vai fugir ou vai correr atrás de alguma coisa. Na verdade, essa alguma coisa que te falta é Deus, não é oportunidade. Eu não vejo, lógico, que, pensando por um lado da razão, uma cidade como Londrina tem um campo maior. Mas o que realmente muda a nossa história é quando Deus está agindo ou não está agindo na nossa vida. Por isso nós precisamos entender isso, né? E na história de Jonas, no clamor de Deus a Jonas para salvar a cidade de Nínive, Deus faz para ele uma pergunta: Jonas, você vai pregar ou eu vou pregar? Se você for pregar, é só você ir lá e anunciar, né? Jonas não questionou, ele fugiu. Moisés questionou: Senhor, se eles não ouvirem, fala que eu tinha que ir. Mas e se eles pedirem sinais? Pode ir que eu... Não tem como a gente arranjar desculpa para Deus. Mas Jonas foi um pouquinho mais ligeiro, né? Só que Deus foi mais ligeiro. Ele fugiu, Deus encontrou e Deus vai nos encontrar. Deus vai nos encontrar onde quer que a gente esteja, se fugindo da presença. E Deus prepara uma grande oportunidade na vida de Jonas. Jonas é lançado ao mar, Deus o encontrou e um grande peixe come. Tem uns versos aqui que diz que ele estava misturado. Verso 5 do capítulo 2 diz assim: as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça, né? Esse era o contexto do interior do peixe. Jonas estava lá e o peixe estava comendo tudo e ele foi lançado lá para dentro. Acontece que uma química muito interessante acontece no interior do peixe. O estômago do peixe não trabalha como nós, por condição, né? Todo o réptil, o peixe, essa galera aí, eles engolem, o processo digestivo deles se dá através de sucos gástricos, né? Que vão devagarzinho, dissolvendo, e por isso que eles não comem igual a gente, todo dia, né? Eles comem um período mais separado. E estudos comprovam que esse suco gástrico do peixe, em contato com a pele humana, causa duas reações. A primeira delas, ele derruba todo o pelo do corpo, todo, né? Da planta da cabeça, só dos pés, não fica sequer um fiapinho de pelo. A segunda coisa que acontece, ele tira toda a pigmentação da pele, né? Ela causa tipo aquela vitiligo, ela tira toda a coloração, essa cor bonita que você tem na pele. Olha para a pessoa do teu lado aí, olha que cor bonita a pele dela, né? Quando ela fica muito tempo na barriga do peixe, ela não fica desse jeito. Agora imagine a cena comigo: depois de 3 dias a Bíblia diz que o peixe, não vou falar a palavra que a Bíblia diz, né? Regurgita, é mais bonito, né? Mas o peixe soltou Jonas na praia. Você imagina ele descendo, né? Tirando as algas. E agora eu vou pregar. No capítulo 3 diz que
pela segunda vez, quando vem a palavra de Deus, aí ele vai, né? Aí ele decide obedecer a Deus. Então imagine ele descendo do peixe, a roupa devia ter dissolvido, o cabelo caído e a pigmentação da pele indo embora. Qual que é a cena que você vê? Eu vejo um palmito andando, né? Mais ou menos semelhante a um palmito, uma coisa lisa e branca andando. E aí Jonas sai pelas ruas de Nínive e ele começa a clamar: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. No terceiro dia, o rei conclama um jejum, até os animais não vão comer. Jonas não quis pregar com a sua administração, ele pregou com o seu testemunho. Por isso que eu digo, o livro de Jonas faz uma pergunta para nós: você prega ou eu prego? Se você aceitar o desafio para pregar, eu vou usar a tua boca. Se você não quiser, eu vou usar o teu testemunho. E aí eu vou. Aí é complicado. Quando Deus decide pregar através do testemunho, é muito gostoso eu dar meu testemunho hoje. 10 anos depois, tranquilo. Mas quando eu estava passando, por mais de uma vez eu quis tirar minha vida. Por mais de 10 eu quis tirar minha vida. Por mais de 10 vezes eu pensei em acabar com tudo, em arrebentar com tudo. Por mais de 10 vezes eu fui tentado a não permanecer em Deus. Testemunho é muito bom de dar depois que você supera ele, mas quando você está vivendo, é horrível. É horrível. Por isso, irmãos, Deus tem conclamado a gente para fazer a vontade de Deus. A pergunta é: você vai pregar ou Deus vai pregar através da sua vida? No terceiro dia, o rei conclama um jejum e diz assim: nem os animais comem. Imagina o rei olhando para Jonas, né? Jonas andando na cidade, o palmitão, andando pela cidade, né? Vocês têm que se arrepender, vocês precisam voltar a Deus, porque senão, o povo fala: senão vai acontecer o que aconteceu com você. Que é isso? Vamos obedecer a Deus logo, porque só de olhar para a tua vida a gente vê que não vale a pena desobedecer esse Deus. Sabe, irmãos, tem muita gente que não quer pregar, tem muita gente que não está disposto a abrir a sua boca e anunciar o amor de Cristo. Tem muita gente que não quer abrir a sua casa para ceder um espaço, para fazer um grupo, uma célula, um grupo discipular. Tem muita gente que está convivendo no seu trabalho e está de boca fechada. Esses dias uma menina chegou para mim, uma discípula lá da igreja, chegou para mim para contar um testemunho. E na igreja, sempre que alguém tem testemunho, depois de algumas pancadas, eu aprendi a ouvir o testemunho antes de permitir que se conte na igreja, né? Falei: mas conta o testemunho para mim. Ela falou: pastor, coisa mais linda aconteceu comigo hoje. Falei: o que foi? A minha amiga de trabalho, há 3 anos a gente trabalha junto, e hoje eu descobri que ela também serve ao Senhor. Você é sem vergonha, hein? Como é que você conseguiu esconder a luz de Cristo, o candeeiro aceso, por 3 anos embaixo da sua cama, sem vergonha, sério? Isso, você não vai falar isso. Isso é horrível que você está falando. Porque não pode, irmãos. E tem muito James Bond do Evangelho hoje, né? Muito 007 do Evangelho, agente secreto do Evangelho que a gente não sabe. Por isso, é melhor você abrir a sua boca. Por isso é melhor você pregar, por isso é melhor você curtir a vida, viajar no porão, no convés do navio sossegado, tomando um chazinho. É só você falar, Deus está te mandando falar, não se preocupe com o resultado. Você não tem poder persuasivo para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito. Nós só precisamos ceder a nossa vida para que o Senhor use como um propósito divino, que é atrás dos que estão perdidos. Mas se você não pregar, teu testemunho vai pregar muito mais forte e mais bonito que você. Quando o povo olha para Jonas e diz: não vale a pena teimar com Deus, né? Tem muita gente que é assim. Tem muita gente que você olha para a vida dele e diz assim: meu Deus do céu, é melhor eu obedecer logo, porque senão vai acontecer esse negócio aí comigo. E aí no finalzinho do livro de Jonas, Deus ainda faz uma pergunta para Jonas, né? Jonas, você está irado? Você está irado porque uma plantazinha, né? Uma plantazinha que eu fiz nascer e morreu,
não está te dando mais sombra, você está irado por causa disso. Jonas, pensa bem se a minha razão não é muito melhor que a tua. Ô meu irmão, minha irmã, pensa bem se a razão que Deus tem para te levar aos perdidos não é muito melhor que a sua. A sua razão para não fazer a vontade de Deus é muito egocêntrica, é muito egoísta, é muito pessoal. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas estão preocupadas somente com elas, né? E aí a história de Jonas se repete, o ciclo de Jonas se repete. E eu não quero que você passe por essa história, eu não quero que você viva esse testemunho. Deus me chamou desde muito cedo para pregar a Bíblia. Deus me chamou desde muito cedo, mas eu fui igualzinho. Eu fugi da presença de Deus. E Deus me achou. Deus me colocou no ventre do peixe. E Deus trabalhou em mim. Hoje eu carrego marcas que eu não me alegro e não me agrado de tê-las na minha vida. Mas são marcas que quando eu falo, eu simplesmente falo para reafirmar que nós precisamos ter um compromisso com Deus. Nós precisamos reaprender muitas vezes a ser igreja. Nós vivemos um contexto de igreja onde nós estamos aqui no domingo, no culto da semana de vocês. Sexta-feira, né, os dias de culto normal da igreja, e daí para casa, e da casa para a igreja, e a vida vai se passando, e nós nos envolvemos com muitas coisas, e nós nos esquecemos que o que realmente Deus está interessado em envolver da gente. Irmão, nem tudo o que nós estamos envolvidos vai valer a pena. Abra sua Bíblia para a gente encerrar em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. Eu sempre leio a Bíblia, quando eu chego em alguns espaços da Bíblia, como o capítulo 5 de Gênesis, que trata sobre genealogia. Eu preciso confessar um pecado aqui para vocês, e talvez seja um pecado que vocês cometam também. Em alguns lugares da Bíblia que trata de genealogia oculta. É chato ler genealogia da Bíblia, não é? A genealogia de Mateus lá e gerou. Ah, eu pulo aquela parte. Eu não gosto de ler aquele negócio, até que um dia Deus falou comigo, né? E falou nesse capítulo 5 aqui, a partir do verso 9 do capítulo 5 de Gênesis, diz assim: Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos, depois morreu. E aí vai falando. Depois lá no verso 18 diz assim: Jared viveu 162 anos, gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos, gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. Depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. E aí vai falar de Metusalém, vai falar de Lameque, vai falar de alguns outros homens. Esse texto, quando Deus ministrou a minha vida, Ele me fez uma pergunta: o que você está deixando escrito a teu respeito? Depois que Enoque gerou seus filhos e filhas, ele viveu mais 300 e poucos anos. E eu acho muito impossível, eu acho improvável que nesses 300 e poucos anos de existência de Enoque ele não tenha feito mais nada. Com certeza, se ele viveu, ele fez, mas nada digno de ser narrado no livro da vida, nada digno de ser narrado na Escritura. Muitas das coisas que eu e você estamos fazendo pode ficar registrado em cartório, pode ficar registrado em filmagens como essa, pode ficar registrado na Câmara Municipal, mas pode passar longe do livro da vida. O único testemunho que destacou Enoque de todos esses homens aqui foi que ele alcançou o testemunho de ter andado com Deus. Sabe, meus irmãos, entre tudo que nós estamos fazendo,
Qual será que é o testemunho que nós deixamos hoje? Qual é a bênção, o legado que você deixa para os teus filhos? Qual é o legado que você deixa acerca da tua história? Em Apocalipse fala do livro da Bíblia. Fala que está sendo anotado tudo o que fazemos no livro da Bíblia. Tem muitas das coisas que a gente está fazendo que pode estar sendo anotado em vários outros livros, mas menos no livro da Bíblia. A pergunta é: hoje, o chamado para fazer a vontade de Deus, para anunciar o Evangelho, não é uma sugestão, é uma ordenança. Jesus disse: ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Não é uma escolha. Irmão, a igreja, pastor, me perdoe pelo que eu vou falar. A igreja não precisa ter um ministério de evangelismo. A igreja tem que ser evangelista. Eu e você. Nós não podemos deixar o que Deus deixou para todos nós a encargo de 1 ou 2 irmãos da igreja, ou 3 ou 10 que seja, ou do pastor, ou da pastora, ou seja, de quem for. O encargo de fazer discípulos é nós. E é isso que vai ficar registrado a nosso respeito, se nós somos homens e mulheres que andaram com Deus e fizeram a vontade de Deus. Amém, Senhor. Jonas fugiu de Deus. No fim ele voltou, mas voltou depois de um tempo, todo machucado. Tem muita gente dentro das igrejas hoje que estão machucadas porque não estão fazendo a vontade de Deus. E aí, meus irmãos, quando junta a fome com a vontade de comer, é complicado. Hoje, se há uma oferta de facilidade no reino de Deus, de mercantilização da palavra, onde você não precisa mais fazer a vontade de Deus, basta você dar uma oferta que a gente ajeita a sua vida, Não existe isso. Nós precisamos fazer a vontade de Deus, para que você e eu não saiamos mais machucados. É tempo de a gente fazer a vontade de Deus. E quem vai nos impedir de fazer a vontade de Deus é o diabo. Sempre ele vai se levantar na minha e na tua vida para se opor a que nós façamos a vontade de Deus. Amém? Vou convidar você a se colocar em pé só. O pessoal vai cantar mais uma música do Apocalipse. Podem vir para cá, enquanto eu vou fazer uma oração com vocês, tá bom? Dentro dessa oração eu quero chamar você a analisar a sua vida no seguinte aspecto: você está fazendo a vontade de Deus? Entendendo que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Você está cooperando nisso? Qual é a sua parcela? Jonas não deixou de ouvir a voz de Deus. Jonas ouviu, mas quando ouviu se dispôs para fazer o contrário. Essa noite, se você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, não está fazendo a vontade de Deus, depois que nós terminarmos esse momento, louvarmos a Deus com mais um cântico, eu quero pedir para você permanecer e vir para o altar que nós vamos orar com você. Nós vamos ajudar você em oração nessa noite, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e você entenda que se nós não obedecermos o chamado de Deus, Ele vai pregar através do nosso testemunho.